Cecel, Assis Costa, Teu Lima, para mostrarmos aos ouvintes da Rádio Borborema o prestígio, o valor do nosso grande compositor, cantor Assis Antônio Barros e a nossa amiga Cecel. Eu vou pedir a meu amigo Antônio Barros que cumprimente os ouvintes da Rádio Borborema e depois eu faço uma simples pergunta: qual a diferença do forró de antigamente para hoje? Bom dia, meu amigo Antônio Barros. Bom dia, e é um prazer imenso estar falando para essa emissora, que é a emissora da minha saudade, onde eu e Cecel também tivemos programa muitos anos atrás, na Rádio Borborema. Amamos a Rádio Borborema como que se fosse gente da nossa casa. Bom, essa sua pergunta é um pouco... É que acho que todo mundo faz a mesma pergunta sobre esse negócio, a diferença do forró, né? E para o que acontece hoje. A diferença é da água para o vinho, né? Comparar o vinho com a água já é muito bom, né? Do nada para o que é bom. Essa é a diferença que existe, né? O resto é tudo comércio, querer ganhar dinheiro. Ninguém está pensando na cultura, está pensando em dinheiro, só visa isso. Isso eu acho que é tipo assim o tráfico, sabe? Aquele tráfico de droga. O cara não quer saber que o outro morra, se dando, ele quer ganhar dinheiro. Tá entendendo? É um tráfico da música, dizendo que é música nordestina, que é forró, mas não é. Teu Lima, finalmente, né? Nós prometemos aos nossos ouvintes que teríamos o prazer de trazer, como trouxemos aqui Marinês, como trouxemos os outros nossos amigos, vamos trazer o Genival. Estava marcado com o Elino Julião, infelizmente ele viajou para o andar de cima, mas fizemos a homenagem que devíamos a ele, fizemos o trio nordestino, e nós dizíamos sempre aqui a você, Tião, e não é porque estamos diante de Antônio Barros e Cecel, que pelo menos 2 grupos devem tudo, ou deveram tudo na sua carreira, Antônio Barros, principalmente Antônio Barros, depois da parceria de Antônio Barros e Cecel. Trio nordestino não seria trio nordestino, no meu ponto de vista, sem Antônio Barros, e os três do Nordeste não seriam os três do Nordeste sem Antônio Barros, no início, no limiar da sua carreira. Poeta Antônio Barros, como foi que começou tudo isso, esse seu namoro musical com o trio nordestino, com o Hindu, Coroné, né, e Cobrinha, com o Zé Cacau, Parafuso e Zé Pacheco? Uma pergunta muito boa que você está me fazendo, eu vou te dizer. Eu morava no Rio de Janeiro e trabalhava numa boate em Copacabana, eu tocava contrabaixo numa boate em Copacabana. Então, toda noite havia shows, tanto nordestino como aqueles cantores do morro, de samba. Quando um dia entraram na boate esses 3 mulatos, né, entraram lá, aí entraram... No caso, os componentes do trio nordestino. Do trio nordestino, aí eles entraram, mas ainda não era o trio nordestino, eu conheci assim por acaso, aí ele começou a cantar, aí eu achei que Lindu, com aquela voz dele, coincidia muito bem com as músicas que eu fazia. Aí eu cheguei e falei para ele: rapaz, você tem uma voz que dá certinho com a música que eu faço. Aí ele disse, você é Antônio Barros? Eu já conhecia aquela música, ele cantava aquela música que eu gravei com o Luiz Gonzaga, Reinado, Coroa, tudo isso, Baião me deu. Aí eu digo, marcamos para nos encontrar na rua Marenque Veiga. Isso mais ou menos 66, 65... 66, por aí 1966, assim. 1965. 65 para cá, né? Aí então, nós nos encontramos, eu disse, olha, eu tenho uma marchinha e um baião para mostrar para vocês. Aí chamava baião, né? Porque hoje em dia fala forró, aí chamava baião. Dá licença, desculpa. Aí eu encontrei com ele, aí mostrei as 2 músicas. Aí nesse meio tempo, Abdias já havia contratado ele. Abdias é o produtor... É o grande produtor nordestino. Eu tenho procurado preservar esse depoimento seu aqui com o que nós vamos conversar com o Cecel, com os outros. É mais uma preocupação nossa com esse aviso que você já deu na abertura aqui, Antônio Barros, desse assassinato prematuro da nossa cultura e da nossa música nordestina, justamente por isso. Porque se fala muito, se sabe, se reconhece, e depois nós vamos falar nisso, sobre a questão do que Luiz Gonzaga também fez pela música nordestina, e sem ele não teria o que nós temos hoje, e continua tendo, mas também sem Abdias. Eu acho que as multinacionais, que são as donas das gravadoras, é que não tem esse sentimento cultural, esse amor. E foi a partir de Abdias, como diretor e produtor da CBS, poeta Teu Lima, que surgiu essa oportunidade para que os sucessos, as grandes criações
de Antônio Barros e de Cecel, e de grandes compositores, como Anildo Almeida, como João Silva, que é do mesmo naipe, me desculpe, mas é do mesmo naipe de Antônio Barros, começaram a penetrar no Nordeste nas vozes mais belas e mais bonitas e jamais esquecidas, e você viu isso, nós vimos aqui nesses programas que nós temos feito, de grandes artistas. Porque, na verdade, para completar aquele seu ponto de vista, eu acho que o que falta hoje na música nordestina é um produtor nordestino que mostre que a cultura nordestina é insubstituível e tem que ser preservada. Concorda com isso, poeta? Eu concordo, e quero concluir aquele caso sobre o trio nordestino. Então, aí eu mostrei duas músicas para ele, aquela que é amor pra lá, é amor pra cá, é amor pra todo lado, é amor pra se vender, tá? Aí mostrei uma marchinha para ele mostrar para o Abdias, que nessa época ele foi contratado pela CBS. Aí Abdias ouviu a marchinha e disse que não gostou. Aí ele falou, Antônio, Abdias, vou te dizer. Aí Abdias disse assim, Antônio, aquela marchinha que você deu pro Lindu, não vou gravar não, porque assim uma marchinha tipo um dobrado, não é bem o estilo. Tá bom, aí dias depois Abdias chega para mim, Tony, com aquele jeitinho dele, eu vou gravar aquela marcha, porque Marquinho, filho dele, que hoje é maestro, né? Marquinho, filho de Marinês. Aí chegou e disse, Marquinho pequenininho, só vive dentro de casa. Tem tanta fogueira, tem tanto balão. Gravou, explodiu, né? Então, na voz do trio nordestino. Aí, concluindo, né? Ele diz assim, aí eu viajando, já estava viajando no navio, né? Como músico. Aí a música estoura pelo Nordeste. Aí Antônio Lindu chega, Antônio, faz outra marcha daquela, porque aquela já já estourou. Aí eu preparei, eu fiquei tão triste, aí foi emendando, hoje já é madrugada, Pois bem, aí nisso eles saem eu estou falando isso para falar sobre... 4 discos da CBS ou 3? Eu me lembro bem, não sei se foi 4 ou 5. Aí nisso eles saem da CBS e vai para Copacabana, né? Aí Abdias disse, vamos botar um trio em cima desse trio nordestino, porque isso não é coisa que eles fazem, sair daqui. Aí preparou os três do Nordeste, que não eram os três do Nordeste, preparou os meninos Zé Pacheco, Cacau e Parafuso. Aí chegou, Antônio, prepara uma música aí, eu quero botar em cima do trio nordestino, eu quero lascar o trio nordestino. Mas você tá me fazendo uma briga dessa? Tá bom, e preparei a música. Qual foi a música? É de tamanco, mulher, é de tamanco, mulher. Aí estourou os trios do Nordeste. Com isso, o trio nordestino praticamente eles deixaram de falar comigo, ficaram sem falar comigo, né? Aí, mas eu não tinha nada com isso, eu digo, eu componho para todo mundo. Mas eles achavam que eu tinha que fazer música só para ele, para o trio nordestino, né? Aí, quando um dia o coronel chega, vamos acabar com essa intriga, porque eles estavam gravando na Copacabana, mas não estavam mais estourando sucesso. E eu em cima dos três do Nordeste. Nunca vi rastro de cobra, nem couro, de lobisomem, lá vem. Da boca pra fora, é proibido cochilar, e os três do Nordeste estourando, né? Aí nisso ele vem pra mim, o coronel chega pra mim, acaba com isso, rapaz, vamos lá falar com o Lindu. Aí, vamos lá, é meu prazer estar gravando com o meu artista, que eu gosto muito dele cantando. Aí chega lá, Lindu, acaba com essa intriga, vamos preparar uma música aí, Antônio Barros vai preparar uma música para você. Aí, tá bom, vamos preparar. Aí eu preparei para ele. O senhor tá dançando armado, o senhor tá... Eu queria estar no colo daquela que me beijava, um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu, a montanha russa, aí foi uma atrás da outra. E assim foi esse começo do trio nordestino até chegar aos três do Nordeste. Mas antes do trio nordestino, os três do Nordeste, você já havia gravado com Jacos, com Marinês. Inclusive, eu trouxe aqui para lhe mostrar um relançamento Marinês. De 63 já tinha música sua. É verdade? Rapaz, será que eu tinha nascido em 63? Foi bem. Não, realmente eu gravei muita música com Marinês, mas foi uma época muito atrás, antes do trio nordestino, e os sucessos se passaram. O trio nordestino veio e ofuscou Marinês, né? Não é que tirasse Marinês da música, mas ele ofuscou. E Marinês ficou. Mas depois, Marinês, eu gravei com Marinês logo no início
A dispor que a asa branca arribou do meu setor. Chegou Joaquim, chegou João, chegou Bastião, chegou muitos anos atrás, né? Aí passou, eu continuei gravando com o Trio Nordestino, gravando com o Luiz Gonzaga, gravei eu aqui de novo, chachando, eu aqui de novo, para chachar, e fui gravando com o Luiz Gonzaga, o Jacques do Pandeiro, eu gravei pouco, que por sinal foi quem me deu abrigo no Rio de Janeiro, foi Jacques do Pandeiro, né? Ou podemos dizer melhor, quem matou minha fome no Rio de Janeiro foi Jacques do Pandeiro, foi quem menos gravou música minha. Era um amigo, era um pai, era um irmão. Jacques foi tudo para mim, sabe? Aí então eu continuei gravando com o Trio Nordestino e Marinês, de vez em quando eu gravava uma, duas. Você gravou com Marinês em 1963, no disco dela, que é produzido pela RCA Victor, uma música, não sei se você lembra mais, Nasci no Interior, de Antônio Barros, 1963. Para lembrar agora. Nasci no interior, baralala, mas Não me lembro não. Eu sei que você, na genialidade das suas criações, é claro que você não vai ter. Eu estou só confirmando, dentro do estudo que eu fiz aqui, estou com um disco aqui, o título do disco é Coisas do Norte, Marinês e Sua Gente. O relançamento foi feito agora em 5 cópias, a maioria deles tem música sua. E outro dia comprei, assim, uma pessoa que vende disco assim no meio da rua, comprei um LP, 1 ou 2 LPs de Marinês, com música que eu tô para ouvir em casa quando chegar, para reaprender a música, né? Porque faz tanto tempo, né, que Marinês gravou. Antônio Barros, você falou num fato que é interessante, que a gente sabe, depois nós vamos conversar com como é que você chegou a Cecel, como é que Cecel chegou a você, que Cecel é também sua conterrânea de Queimadas. Você nasceu em Queimadas, sua profissão inicial antes de ser poeta e compositor, e por que você trocou Queimadas e, consequentemente, Campina Grande pelo Rio de Janeiro? Bom, não é aquele negócio, naquela época, todo pobre nordestino, o destino era Rio de Janeiro. Não sei porquê. Eu quero ir para o Rio de Janeiro para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não era o intuito de chegar lá. Nem música eu pensava ainda. Eu queria ir para o Rio de Janeiro. Eu queria trabalhar, mudar de vida, né? Eu só se falava no Rio de Janeiro e esquecendo de São Paulo, que é o celeiro do Brasil. Mas o Rio era a capital do Brasil naquela época, por isso atraía muita gente, né? Exatamente. Você agora lembrou bem. O Rio era a capital e todo mundo só queria correr para o Rio de Janeiro. Então, quando eu saí de Queimada, não foi eu que saí, foi a minha família, meu pai, resolveram morar em Campina Grande. Você nasceu na zona rural de Queimadas ou na cidade de Queimadas? Na cidade. Queimadas tem aquela rua, né, a rua principal, era a minha casa, a casa do meu pai, ficava aqui do lado e a igreja aqui. Eu ficava de frente. Que recordações você guarda da Queimada de então, dos anos 30? Você é de 30? De 30? A recordação que eu gravo é das subidas de serra que eu dava, daquelas pedras, parecia bode. Não caía da serra, das pedras de jeito nenhum, não sei como é que eu me segurava. Já que vocês estão falando de queimadas, nos eventos de queimadas, o pessoal não lhe chama, não? Tá vendo uma ingratidão com o Antônio Barros? Não sei se é ingratidão. Inclusive eu fiz uma música para Queimada, até para homenagem, eu fiz Queimada, nasceste no pé da serra, meu berço, minha terra, terra que me viu nascer. Queimadas do tempo de Padre Oscar, que me ensinava a rezar, me confessar, me benzer. Queimadas do inverno e do verão, das fogueiras de São João, do velho motor da luz. Queimadas, me lembro quando eu rezava, na hora que eu me deitava, fazendo o sinal da cruz. Aí eu digo assim, a minha escola, junto à matriz, né? Eu faço a comparação toda sobre Queimada, né? Eu não recordo agora da... um retrato. Agora, então, como você está falando, é ingratidão? Não sei se é ingratidão ou é um problema, assim, de contratos, que eles têm medo, às vezes, de querer oferecer uma coisa pouca, que Antônio Barros não está fazendo questão por isso. Não, mas só para entrando novamente na conversa, eu fui sabedor, que eu procurei saber lá do São João de Queimadas, se vocês não tinham sido chamados, se vocês cobraram muito alto, é verdade? Não, isso nunca houve. Nunca houve. Não, nunca houve essa história. A Cecel depois fala sobre isso, porque... Então pega a Cecel logo para dizer. Cecel. Olha, Antônio está sendo muito justo. Cecel, eu queria, antes que você fizesse a sua saudação, já que esse programa vai ser direto, como eu quero lhe pedir desculpa, porque eu lhe incomodei tantas vezes, liguei para você, insisti por esse momento, e quero dizer da nossa satisfação, do nosso prazer, meu, do poeta Teu Lima e dos seus espectadores, ouvintes,
e fãs que nos cobravam essa participação. Por isso eu estava transmitindo aquela incomodação. Seja bem-vindo e vamos explicar o problema de Queimada. Oi, muito obrigada. Olha, estou muito feliz, Assis, Tião, e também quero mandar um beijo, um abraço para os ouvintes da Rádio Borborema, que também eu vou endossar as palavras de Antônio, porque é uma rádio, uma emissora que sempre nos deu muita alegria. E voltando ao assunto de Queimadas, é o seguinte, eu creio que Antônio foi muito gentil nessa conotação. Não, eu acho que é por isso, acho que por aquilo outro. O ano passado foi feita uma proposta ao prefeito atual para fazer uma homenagem a Antônio Barros, porque filho da terra, né? Eu acho que é um dos filhos mais ilustres da terra, eu acho, porque eu dou sempre dei muita essa força a Antônio, independente dele ser meu marido. Então, aí, veja só, Tião, o que é que significa 2 passagens aéreas? Isso é caro? Não. Para uma prefeitura? Queria um show de Antônio Barros, eu cobrei R$4.000, isso é caro? Não é caro, querido. Eu acho que eles estão sendo muito injustos com isso. E eu estou aqui para dizer a verdade. Um dia eles vão querer, no dia que, porque todos nós, um dia parte da... Eu estou fazendo uma assessoria ao prefeito Saulo e vou ver se dá para vocês virem para a festa da fava aqui, porque Queimadas é a segunda produtora de fava do Brasil e eu vou brigar pela presença de vocês esse ano em Queimadas. Produtora de quê? A segunda produtora de fava do Brasil. É por isso que não gosto, porque eu não suporto fava. Viu, Tião? Mas aí logo após, né? Porque justamente queriam fazer essa homenagem a Antônio nessa época que foi a festa, o negócio lá da fava, né? Mas aí depois eu conversei com o Saulo, que por sinal é nosso amigo, uma pessoa maravilhosa que a gente adora. E ele explicou o seguinte, Cecil, infelizmente, como eu estou entrando agora na prefeitura, né? Não tenho condições de fazer agora porque está um pouquinho meio apertado. Eu vou apresentar para ele. Exato, está um pouquinho meio apertado. Mas quando for futuramente, se Deus quiser, nós vamos entrar em contato com vocês para que possamos fazer uma homenagem a Antônio Barros. Aí pronto, aí já mudou de figura, eu fiquei muito feliz, porque não é dinheiro, gente, é a felicidade desse filho estar na terra, é o reconhecimento. Aí, para completar, eu lembrei agora da segunda parte, que diz assim, a minha escola... Na minha escola, a minha professorinha, Dona Guia, que gracinha, me ensinando beabá. Grupo escolar, bem ao lado da matriz. Como eu era tão feliz, nem podia imaginar que a gente cresce sem saber, que o mundo gira sem parar, que não sei o que, um dia a gente volta ao seu lugar, um negócio assim. Essa é a música que você fez em homenagem a Queimadas. Fiz. Quem gravou? Ninguém gravou, eu preparei. Correto, Tião Lima, eu quero abrir um precedente aqui, que eu quero que você conte sua história da ida do Rio de Janeiro, você não contou ainda. Historiador, o porquê da ida e como foi o início de tudo lá no Rio. Mas eu quero lhe lembrar. Primeiro, recentemente, o poeta Antônio Barros, nosso grande compositor, esse astro, que eu considero um dos maiores da música nordestina, foi homenageado, inclusive, em João Pessoa, que não é a terra dele. Ele tem uma casa em João Pessoa, um apartamento, divide-se entre São Paulo e João Pessoa, mas o povo de João Pessoa, através do jornalista Belardo Jurema, fez homenagem agora há pouco, muito justa, tardia, porém, mas fez. Campina Grande me parece que fez no troféu Asa Branca, vocês receberam? Ainda não. Na época do Forró Fest, né? Justamente. Foi o único troféu, foi o Asa Branca através do Forró Fest, né? Depois disso não teve mais nada. Tião Lima, o ano passado, eu participei lá em Caruaru, numa homenagem a Onildo Almeida, que você deve conhecer, deve ter convivido muito com o Onildo Almeida, fez 50 anos de música o ano passado. E também tem essa reclamação. Eu acho que o Onildo está mentindo aí, porque ele, 50 anos, eu quando nasci, eu era menino ainda, não tinha tirado nem a catinga do milho, o Onildo Almeida já cantava, feira de Caruaru. O Onildo está mentindo, o Onildo já está com... Eu sei que ele foi feito essa homenagem. Eu brinco muito com o Onildo, sabe? O Onildo, tu tá velho demais, é como o João Silva também. Não sei se você sabe, ele lançou um disco agora há pouco, inclusive a qualidade não é muito boa, mas eu estive lá com o Roberto Sou em Caruaru, ele me mostrou que foi lá que eu fui catalogar alguma coisa e continuo lá em Caruaru fazendo algumas pesquisas. E, na verdade, eu estou dizendo isso porque as cidades demoram muito. Eu acho que tem parece que é numa música de Nelson Gonçalves, que ele diz, quem quiser fazer alguma homenagem, reconhecer que seja em vida. Porque em morte, eu acho... Cavaquinho. É de Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Mas, Antônio Barros...
de ressentimento, porque eu sei que o seu poeta não tem ressentimento, e vai ser feita porque o poeta Tião Lima vai ficar encarregado agora de cobrar. Vou cobrar do meu amigo Saulo. Tem que ser a cobrança de vocês. Ele que está dirigindo agora uma rádio lá, que abriu agora, você sabe, a rádio comunitária. Até a rádio Quiriris. Queimadas? Queimadas. Tá virando gente, rapaz. E o poeta Tião Lima vai levar esse programa, nós vamos ceder esse material para apresentar lá, inclusive, porque tem um grande problema também, Antônio Barros. Nós vamos voltar ao assunto da sua viagem, mas o grande problema, as nossas emissoras de FM, é um caso, aliás, é um descaso. Você chega na Bahia, em pleno carnaval, tem forró. Acaba de cair um forró, tem forró. Você chega em Campina Grande, da Terra de São João do Mundo, terminou o dia 9 de São João, você não encontra um forró para dançar. Então, liga-se uma rádio FM aqui, é a Xé Music, que é essa música mecânica do Ceará, que me perdoe a ausência de quem foi, que deve ser um laboratório uma gravadora com laboratório de fazer, com licença da palavra, merda para botar pro povo ouvir, que conseguiu sufocar o ouvido e o sentimento musical e de melodia dos nossos ouvintes que não conhecem a história de Antônio Barros de Cecel, do Trio Nordestino, do Trio Nordeste e de tanta gente boa que nós temos por aí, que está, como eu digo no meu programa, e o poeta Tião Lima, eu invoco o testemunho dele aqui, está lá na minha prateleira, lá mofando. Eu estou fazendo esse programa, como eu disse a Cecel por telefone, sem nenhum interesse, é para mostrar que Antônio Barros é um valor, ainda é uma pedra, é uma joia ainda não burilada, porque na verdade eu mesmo, enquanto diretor de uma emissora ou produtor, não permite que se toque uma música, não digo o compositor. E toca aquela música dos três do Nordeste, eu vi, disse a você lá em Fortaleza, o cara tocar a música de Antônio Barros, 5 músicas seguidas, aquela que você fez sucesso, o cara tocava. Na TV Diário, Belmino, me parece que é o Belmino. Tiveram vergonha na cara de dizer nem quem é o compositor. Antônio Barros de Cecel. Eu não aceito isso, Antônio Barros. Eu não sou dono dos seus direitos autorais, mas eu acho que isso é um crime que se faz contra a cultura, porque não existe hoje, eu não conheço nenhum compositor do seu nível de João Silva capaz de superar vocês, e nenhum ritmo da música genuinamente nordestina. Mas vamos ao Rio de Janeiro. E aí, chegou no Rio, foi trabalhar de quê? Não, aí foi o seguinte... Você já era músico quando saiu daqui da Paraíba? Não, eu tocava pandeiro, fazia uns tonzinhos de violão e fui para Recife. Lá em Recife eu fui tocar pandeiro na Rádio Tamandaré, depois passei para a Rádio Sul de Pernambuco. E Jacques, nessa época, na década de 50, Jacques tocava pandeiro na Rádio Jornal do Comércio e cantava também samba de Jorge Veiga, cantava samba, né? E eu de um lado e ele de outro. Então, o que é que acontece? O Jacques, de repente, o Rosinho Cavalcante faz para ele com o Mato Sebastiana e a Dica Ferreira faz o Forró e Limoeiro e entrega para o Jacques. E Jacques, então, começa a cantar. Forró e Limoeiro com o Mato Sebastiana começa a fazer sucesso ali dentro do Recife, sem gravar. A Copacabana, então, quando viu aquele cara cantando com aquela voz diferente, chamou o Jacques para contratar. Jacques vai para Copacabana para gravar aquelas 2 músicas. Aí queria levar ele para o Rio de Janeiro. Ele disse, não, nego, vou para o Rio de Janeiro. Diga de avião, não vou não. De avião não vou não. Só se gravar aqui mesmo. Aí gravou na Rádio Jornal do Comércio, no estúdio da Rádio Jornal do Comércio, gravou com o Mato Sebastiano e Forró e Limoeiro. Aí estourou, né? Sucesso, como todos nós sabemos, sucesso em todo o Brasil. E ele foi embora para o Rio e eu fiquei em Recife. E eu lutando, né? Aqui e ali, aos trancos e barrancos, tocando pandeiro, como sempre, o assalariado só ganha o salário para ir até o dia 15, depois não dá mais, começa a tomar emprestado e fica daquele... Já tem então solteiro, né? Bom, não era tão... Agora tic-tic do fubá, dizer que quer dizer tic-tic do fubá. Bom, então aí eu fiquei por ali, e de repente a Gonzaga aparecia por ali, a história é grande, é muita coisa para contar, né? Aí Gonzaga apareceu, eu havia feito para Gonzaga, reinado, coroa, tudo isso, Baião me deu. Aí mostrei para ele, ele disse, eu gravo. Aí, com um tempo depois, ele voltou a... Você gravou Saudade de Helena, gravou que é lindíssimo. Depois, eu nem me lembro, eu só me lembro da primeira parte, o resto eu não me lembro. Mas é lindíssima. É uma das músicas mais bonitas que você fez para Gonzaga. Não me lembro mais da resto da música. Aí, Gonzaga gravou e eu fiquei por ali. Eu fui, quando um dia eu tomei a decisão de ir para o Rio de Janeiro, porque a situação estava muito difícil, e eu precisava ir para o Rio de Janeiro, mas eu não tinha dinheiro para ir para o Rio de Janeiro. De avião era muito difícil. Isso aí de Recife, essa luta toda era em Recife. 50. Aí eu não tinha condição de ir para o Rio de Janeiro. Aqui ali arranjei uns trocadinhos, peguei um navio Raul Soares. Aí fui no porão do navio, né, para o Rio de Janeiro. O travesseiro era meu sapato, que era para ninguém roubar, né?
Eu dormia no chão do porão do navio, né? Aí de manhã eu vesti um palitozinho que tinham me dado, um palitozinho de linho, caruá, como eles falavam na época. Aí eu subi lá pro navio, aí tinha os turistas que viajavam na classe A, e eu todo arrumadinho, coisa, aí eu chegava por lá, os caras pensavam que eu tava na classe A, né? Eu tava no porão do navio, junto com as cargas lá do... Aí eu vi um menino tocando um violão assim, batendo assim no violão. Eu disse, vocês não tocam nada não? Não, a gente não toca. Eu vou fazer o seguinte, faz de conta que eu sou artista, vocês a plateia, vamos me acompanhar. Eu comecei a cantar as primeiras músicas que eu havia feito, como fosse Baiano Bambolê, mas inventaram um tal de bambolê, mas aquele negócio da molesta foram inventar, que Jacques até gravou, né? E comecei a cantar, todo mundo começou a gostar, aí perguntava para mim, qual é o camarote que você está? Aí eu mudava de tom, dizia, mas parece que vai chover, para não dizer que estava no porão do... Para não dizer que estava no porão do navio. Então tinha um enfermeiro, que era muito interesseiro, e ele... gostava de parceria, já morava em São Paulo, não sei aonde, e gostava de pegar umas parcerias. Corrido do trecho, eu não entendia o negócio, não sabia o que era isso, parceria, essas coisas, eu não entendia desse negócio. Aí ele disse, você está onde? Eu disse, rapaz, o enfermeiro era oficial, né? Você está onde? Eu digo, rapaz, eu estou no porão do navio, eu estou numa situação ruim, comendo mal e sem dormir direito, como diz a história, né? Aí ele disse, você vai fazer o seguinte, você vai lá para a enfermaria, tu vai dormir lá na enfermaria. Aí eu passei a viver... Já melhorou a coisa, Já melhorou. Aí eu passei a viver lá na enfermaria, mas só que o povo, e eu quero arranjar uma namoradinha, sabe? Só que as pessoas não sabiam que eu estava na enfermaria, que eu estava emprestado, né? Aí comecei a fazer amizade com os oficiais, e comecei a cantar, a fazer show. E começou a dar público, a gostar do que eu fazia. Aí chegou um músico daquele que tocava no navio, era um velhinho tocando piano, outro tocando contrabaixo. Chegou e disse, Antônio, olha, você está atrapalhando o negócio da gente aqui, a gente toca aqui por correr no pratinho, sabe? Pedindo dinheirinho, você cantava, aí o cara tava de graça. Aí eu digo, é assim, deixa comigo. Aí eu começava a cantar, dizia, agora bota o dinheirinho aqui por música, todo mundo. Aí de família. Ganhou todo mundo do papo. Ganhei todo mundo do papo. Aí fui embora pro Rio. Quando cheguei no Rio de Janeiro, aí eu digo, e agora, para onde é que eu vou? Não tinha para onde ir, não sabia. Naquele tempo, a dificuldade que tinha, hoje você pega o celular, você fala com o mundo. Naquele tempo não tinha endereço, não tinha telefone, e pobre Nem também. lista de telefone. Nem lista de telefone, que pobre também não tinha nada, não sabia nem falar. Aí eu atraquei às 5 horas da tarde no Rio de Janeiro, o navio atracou. Eu digo, e agora, o que é que eu vou fazer? Quando eu cheguei, aí o cara disse assim, aí eu me lembrei de Jackson. Eu digo, vou procurar Jackson. Aí eu perguntei, onde é que fica a Rádio Nacional? O cara disse, é aqui, você pega o bonde e tal, salta de frente ao edifício da noite, que é no Rio de Janeiro. Então lá você procura a Rádio Nacional. Saltei, cheguei lá na Rádio Nacional, lá no 20º andar, aí eu perguntei, cadê Jacques do Pandeiro? O cara olhou para mim, já meio desconfiado, onde é que você é? Eu digo, sou nordestino, aí disse logo, já meio malandro, já no Recife, né? Sou primo de Jacques, tu não era que eu era primo de Jacques? O cara olha, você com esse cabelo, caracolado, não é. Aí, bom, daí a pouco eu vejo Almira Castilho, aí vieram todos eles, aí lá vem Jacques. E se ele não tivesse no Rio, como ele era muito famoso, né, fazendo show por todo canto, se não tivesse naquele momento, o que eu ia fazer? Eu ia dormir na rua. Aí ele chegou e disse, Antônio, o que está fazendo aqui, rapaz? Eu disse, rapaz, já que eu cheguei aqui, não tenho comer, não tenho dormir, não tenho onde ficar, o que é que você vai fazer da minha vida? Esse é o nego velho, doido, danado. Ele tá aonde? Eu disse para ele que estava no navio, que minha maletinha era um saco e o cadeado era um nó, como dizia Luiz Gonzaga, né, na música. Aí ele disse, isso, vai buscar a mala de Antônio. Foi lá, você vai ficar lá em casa, Antônio, até você poder aprender a andar no Rio de Janeiro. Quando você aprender a andar no Rio de Janeiro, então você faz a sua vida que você quiser. Mas por enquanto você vai lá para casa. Eu fiquei na casa dele e aí ele começou a aprender as músicas. A Almira começava a distribuir a música para um cantor, para outro. Aí veio a história da parceria que eu não sabia. Mas você vai ficar nessa música e o parceiro vai ficar fulano, vou te arranjar um troquinho para tu ganhar. Eu vendia a música, até a música eu saía dela, né? Dizia uma música que eu não sei se você se recorda, que dizia assim, oi tirilingo, 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 é a peleja da bica com o pingo, tirilingo, tirilingo, tirilingo. Dessa música eu vendi, um monte de coisa, né? Aí quando é um dia eu encontro com o Luiz Gonzaga, aí Luiz Gonzaga, ô Antônio, você está aqui? Eu digo, tô, Gonzaga. Você chegou? Cheguei, Gonzaga, eu estou aqui. Ele disse, você está onde? Eu digo, estou na casa de Jacques do Pandeiro. De quem? Jacques do Pandeiro.
cuidado com aquele nego velho, viu? Cuidado com aquele nego velho. Tá bom, Gonzaga. Aí, você quer trabalhar comigo, Gonzaga? Quer trabalhar? Ah, Gonzaga, eu não tô fazendo nada, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro para sobreviver. Aí ele chegou a dizer, então tá certo. Vai, arruma suas coisinhas, vem aqui pra minha casa, que era lá no Meia, vem pra minha casa e vamos viajar. Aí eu cheguei em casa, na casa de Jacques, Jacques, que eu encontrei com o Gonzaga. Com quem? Gonzaga. Foi? Ah, muito bem. Aí ele me chamou para ir trabalhar com ele. Trabalhar com ele? Foi. Cuidado com aquele nego velho, viu? Era um cismado com o outro. Era brigar. Na verdade, você encontrou duas mãos abençoadas que lhe lançaram para o sucesso. Tava escrito, né? Tava estrelas. Tava escrito, né? Tava escrito, porque aí eu encontrei com os dois, aí fiquei trabalhando com o Gonzaga, viajei para São Paulo tocando triângulo, depois encontrei com o Zé Gonzaga, e aquilo ali, quando chegava no fim, toma aí, Zé. Foi gravada. Quem gravou e quem foi o cantor que gravou? Olha, eu ainda estava no Rio de Janeiro, ainda estava em Recife, quando Jackson do Pandeiro gravou. Não foi uma pessoa, Jackson do Pandeiro gravou. Velho barrigudo metido a sapeca, além de baixo e gordo também é careca. Sai desta folia, velho feio e perereca. Isso foi nos anos 50. E Zito Borborema gravou. Foi lá na terra brejeira que eu fiz esse coco levantar poeira. Foram aí as primeiras músicas gravadas na década de 50. Eu não havia ido para o Rio de Janeiro ainda. Isso foi em Recife. Passou pela Rosenblit, não? Passei. Não, eu gravei com o Genival Lacerda, Coco Brejeiro, Balanço do Coco, né, com o Genival Lacerda. Aí pronto, mas não gravei cantando, não. Qual é o melhor São João, na sua opinião? É Campina Grande ou Caruaru? E a outra, se você sabe quantas composições você já fez até hoje? Olha, a primeira resposta, a primeira pergunta, eu não posso dizer assim qual o melhor, porque eu não tenho assim uma penetração de público, quer dizer, de cantar em Caruaru, dessas coisas. Vez por outra a gente vai, mas eu acho que Caruaru, não sei se mudou, né? Mas era muito original, muito cultural, o São João de Caruaru, sabe? Eu vi quando eu estive lá uma vez com o Cecel, eu vi muita originalidade, sabe? E Campina Grande começou muito bem, começou muito bonito o São João de Campina Grande, como é hoje ainda, né? Mas eu não sei porquê, começa com essa penetração, eu acho que também lá, Caruaru, essa penetração dessas bandas, dessas coisas, começou a torcer um pouco, né? A torcer um pouco a nossa cultura, e eu acho que nem é Campina Grande que tem culpa, não é o São João de Campina Grande que tem culpa, não é o São João do Caruaru que tem culpa, é todo canto. Nós fizemos Gravatar, também a mesma coisa, chega lá, tá banda tal, banda não sei o quê, calcinha preta, pé de cobra, não sei o quê. Então,